mim, através de pastores, homens santos de Deus, usados mesmo por Deus, que Deus tinha separado eu para um propósito nessa cidade, um propósito onde eu morava. E eu já tinha ido embora, todo revoltado com aquele acontecido, né, com aquela situação que tinha acontecido comigo, um jovem com todos os sonhos no coração, com todo projetos, planos, e de repente eu me vejo numa cadeira de roda, e ali na cadeira de roda a minha vida poderia já ter estabilizado, mas eu resolvi procurar algumas melhorias com a minha força, com a força dos meus braços, mas aquela melhoria trouxe algumas coisas desagradáveis para a minha vida. Eu conheci o lado errado da vida, conheci o lado negro mesmo das coisas mundanas. Eu participava em rodinha de droga, participava de vender droga, participava de planejar assalto, eu participava disso tudo, irmãos. Mas Deus tinha uma promessa e Deus já tinha falado ao meu coração, e Deus já tinha me dado também através de pastores e palavras, que Ele tinha um propósito grande na minha vida. E quando eu chego em Itaiúva, ali em Itaiúva eu já estava há algum tempo, através de um rapaz que me conhecia, já tinha amizade com ele me convida para ir para a igreja, e quando eu chego na igreja, eu falo, não, isso não é para mim. Eu comecei a brincar de ser cristão. Talvez você passou por isso também. Eu colocava a Bíblia embaixo do braço na hora do culto, ia para a casa do Senhor, louvar Ele, mas quando eu saía de lá, eu preferia ficar na praça do que retornar para minha casa, para dormir aquele sono do justo. Eu preferia ficar na praça, para ainda continuar fazendo as coisas que eu tinha levado, uma cultura negativa que eu tinha levado, daquilo que eu aprendi aqui. E quando eu cheguei lá, foi uma luta muito grande, a minha família não queria aceitar, e eu fui indo, até que um dia o Espírito Santo, sem avisar o horário, sem avisar o dia, Ele invadiu meu coração, me mostrou todas as coisas, e ali eu tive um encontro verdadeiro. E a partir daquele dia, na caminhada cristã, eu era seminarista, e Deus tinha me dado um ministério, numa missão, e nós estávamos com o casamento marcado, e naquela missão nós íamos, porque a igreja ia dar o sustento para nós, mas aconteceu aquilo que Deus quis fazer, e nos trouxe de volta para a cidade, para Itaiúva. Não era mais essa missão, fomos orar, Deus deu o ministério, deu o nome do ministério, deu o lugar a qual nós íamos fazer a igreja, e ali começamos devagar, nas casas, começamos a crescer. Nós estávamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e crescendo no número de discípulos. Nós estávamos fazendo a boa vontade do Senhor. Nós estávamos aceitando a palavra dEle, expandindo o Evangelho, levando nas casas, levando para aquelas pessoas que precisavam. Mas isso é muito fácil fazer. Isso é muito fácil para quem quer reservar só um certo tempo do seu dia para a obra do Senhor. Fazer discípulo crescer, o número de discípulos é muito fácil, irmãos. É muito fácil quando você tem a presença do Espírito Santo, você tem a convicção que você foi chamado por Ele. É fácil, porque você convida um vizinho para ir na sua casa, você fala do amor de Deus. Você vai na fila do banco, você fala do amor de Deus. E ali foi crescendo. Mas quando nós chegamos num certo número de pessoas, quando nós estabilizamos, achamos que tinha estabilizado a igreja, que estava crescendo direto, Deus nos mostrou acerca da multiplicação dos discípulos. Mas por que falar de multiplicação? Porque quando nós olhamos para esse texto, e quando nós olhamos da promessa de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando nós olhamos que Ele pede para os seus discípulos ir para Jerusalém e esperá-lo lá, que a descida do Espírito Santo ia selar eles, e a partir dali ia começar algo novo na vida deles. E quando desce o Espírito Santo em Atos capítulo 2, nós olhamos no versículo 42 a 47, há alguma coisa diferente naquela igreja primitiva. Mas sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque a igreja, abrir a igreja, crescer a igreja, expandir a igreja é fácil. Mas é fácil fazer aquilo que os discípulos verdadeiros faziam. É difícil você manter a obra crescendo, multiplicando, mas ajudando também a comunidade a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quando nós olhamos o versículo 42 de Atos, capítulo 2,
ele vai falar assim: perseveravam na sã doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, eles tinham tudo em comum e perseveravam em oração. As igrejas de hoje em dia, elas perseveram em oração, amém. Elas perseveram em sã doutrina, amém. Mas quando chega que todo mundo tinha o mesmo em comum, ali a igreja tem falhado. Por que eu estou falando isso? O princípio, a principal ideia, quando nós tínhamos de oração sobre Machado, eu tinha conversado com o pastor Dito e a pastora Elislene. Eu falei: Deus tem incomodado de uma certa forma para que nós possamos abrir um ministério aí na cidade. Deus tem nos falado grandemente ao nosso coração, porque foi onde tudo começou, a minha caminhada cristã, através dos meus primos, através da minha família, que eles queriam, mas eu fiz tudo ao contrário. Eu envergonhei talvez a minha família, mas foi onde Deus também me mostrou que grandes coisas Ele faria através da minha vida nessa cidade. Mas quando nós chegamos nesse versículo que fala que eles tinham tudo em comum, a igreja tem falhado nisso. E o nosso princípio como igreja é que, se nós estamos fazendo o Evangelho, nós estamos expandindo o Evangelho, nós temos que fazer também expandir o crescimento, o conhecimento, a graça, a estabilidade financeira, a estabilidade na família, familiar, sabe? Nós temos que estabilizar, saindo daqui e alcançando as casas dessa cidade. Quando nós pensamos em igreja, nós temos que olhar para o Velho Testamento, sim, mas nós temos que olhar também a igreja primitiva. Por que a igreja crescia de uma forma tão grande? Sabe por quê? Porque tinha amor naquele povo, porque eles multiplicavam de uma certa maneira, eles olhavam para a direita, se a pessoa não tinha o que comer, eles tiravam daquilo que eles tinham e repartiam. E assim tem que ser uma igreja verdadeira no século 21, tem que ser uma igreja que ama verdadeiramente, que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a comunidade. Irmãos, o vereador Adriano está aqui, ele sabe melhor que nós, e talvez tem muitas pessoas que conhecem também. Quantos projetos estão barrados na Câmara, talvez ou na Prefeitura, por falta disso daqui, por falta de mão de obra, por falta de pessoas quererem ajudar, abraçar os projetos, e a população fica esperando: não, o prefeito tem que fazer, os vereadores têm que fazer. Sabe quem que tem que fazer? É eu e você. Nós temos que abraçar o projeto juntamente com a Prefeitura, juntamente com a Câmara, para que desenvolva projetos familiares, para que as pessoas saiam dessa mesmice, ficar mendigando o pão, irmãos. Porque se nós temos a nossa casa e eles não têm na deles, tenha faltado alguma coisa na nossa vida. Sabe o que é? Olhar para o próximo, olhar para as pessoas que necessitam e repartir aquilo que Deus tem dado à nossa mesa. Isso faz a igreja multiplicar. Porque crescer, como eu falei, é fácil. Você recebe bem aqui, fala, dá uma meia dúzia de palavras para eles, e eles vão sair aqui contentes. Talvez eles vão voltar com mais um. Mas quando você sai da igreja, das quatro paredes, e começa mesmo a fazer o Evangelho crescer, multiplicar no amor, levando a palavra daquelas pessoas que necessitam. Quantos jovens, irmãos? Quantos jovens você conhece que está na droga? Quantos jovens que era como eu? Sabe, quantos jovens que estavam perdidos, sabe, uma cegueira espiritual grande, com escama nos olhos? Quantos jovens? Eu cresci nessa cidade, conheço muitos jovens. Eu conheço muitos jovens mesmo que estão se perdendo na droga, se perdendo no crime. E nós estamos fazendo o quê? Vindo para a igreja, pegando a Bíblia, colocando embaixo do braço, sentando no banco, recebemos alguns louvores, alguma ministração da palavra, e aí depois vamos embora. Sabe o que a gente faz com a palavra? Nada. Não colocamos em prática na nossa vida e não colocamos também em prática na vida das pessoas. Eu trouxe essa palavra para você, porque o intuito de nós estender o ministério que Deus nos deu lá em Itaiúva, 400 km daqui, 400 km, mas qual o intuito? Irmãos, o intuito não é ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. A obra não tem que pensar nem em dinheiro, porque Deus é dono do ouro e dono da prata, Ele que vai dar o sustento. Mas nós temos que pensar nas almas que estão se perdendo. Quantas pessoas estão indo para o inferno agora? Quantas pessoas estão se prostituindo? Quantas pessoas estão se drogando? Quantas pessoas? E às vezes nós estamos preocupados, limitados no nosso pensamento pequeno. Nós temos que sair da igreja
com a convicção que para nós multiplicarmos o número de discípulos, o intuito dessa igreja é ganhar, alcançar, alargar, é estender, firmar as estacas, é estender tudo aqui e ajudar a comunidade no que for preciso. Nós temos que começar a fazer a diferença. Não esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Porque a mesma coisa tem muitas igrejas fazendo. Muito ministério fazendo. Espera com a porta aberta, o horário do culto é às 7h30, a pessoa vem se quiser. Não, nós temos que sair daqui com a convicção. Eu não estou falando somente para os membros dessa igreja. Estou falando para você que um dia aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque o chamado é para mim, o chamado é para você também. O chamado ministerial todo mundo tem. Então, se você não tem feito isso na tua vida, comece a colocar em prática e você vai ter a verdadeira alegria que transborda do Espírito Santo no teu coração. Você vai ter uma alegria diferenciada, uma alegria que vai encher todo o vazio, que vai trazer suporte à tua vida. Essa cidade necessita, assim como Itaúva necessita, assim como o Poços de Caldas necessita, assim como a cidade circunvizinha necessita. Mas ainda não chegou, talvez, o ministério que faça diferença. Talvez você faz parte do ministério que faz a diferença. Eu louvo a Deus por isso. Mas que você saia daqui também e você abrace a causa que você está. Não é a causa do pastor fazer tudo, bater o escanteio, correr na área, subir, cabecear e tentar fazer o gol. Não, você faz parte desse time. E você tem que sair daqui com essa convicção. A convicção de ganhar almas, de alcançar o maior número de pessoas perdidas para o reino dos céus. Você tem que começar a fazer algumas contas na tua vida. Quantas pessoas, quantos anos de convertido você tem? Quantas pessoas estão lá no céu devido ao teu testemunho? Quantas pessoas estão lá no céu devido àquilo que você pregou para ela? Através daquilo que você viveu diariamente com ela. Quantas pessoas você colocou lá? Agora, quantas pessoas estão indo para o inferno? Porque talvez você deu mau testemunho. Porque você talvez mentiu para ela, porque você disse que o evangelho era simples, era fácil, podia ir de qualquer forma. Quantas pessoas estão indo para o inferno, entrando na porta larga, porque você não viveu uma vida em santidade? Quantas pessoas? A cidade, ela só vai transformar quando luzes sair daqui e começar a invadir os lugares de trevas. A cidade vai viver uma vida melhor. E Atos, ela reflete bem isso. E ela nos mostra isso. Onde estavam os discípulos, havia cura, havia milagre, havia sinais, prodígios e maravilhas. Havia tudo isso, mas havia também um sustento de Deus. Deus sustentava os discípulos sustentavam o povo tinha tudo em comum, o povo vivia tudo em comum, repartia tudo. Eu não estou falando para você pegar a sua casa, pegar o seu carro, pegar os seus bens e vender, não, irmãos. Eu não estou falando nada disso, que a gente não é nem um louco. Mas sabe o que eu estou falando para você? Sabe, talvez, quantas vezes as pessoas necessitaram de você e você foi omisso? Sabe quantas vezes as pessoas talvez te mandou uma mensagem precisando receber uma palavra e você fez descaso porque preferiu ficar talvez no jogo, preferiu ficar talvez trocando ideia lá naquele WhatsApp dos jovens, né? Que sai coisas talvez edificantes lá, mas perde muito mais tempo do que você está semeando a palavra de Deus. Então talvez você tenha deixado de fazer as coisas para o Senhor. E na tua vida, pode ter certeza, a palavra do Senhor ela é promessa para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que o guardam, nas tábuas do coração, assim como o salmista Davi disse. Escreve, Senhor, escreve nas tábuas do meu coração, para que eu não peque contra ti. Escreva ela, Senhor, pregue ela mesmo no meu coração. Será que você pode falar isso? Será que Deus escreveu nas tábuas do teu coração o que você tem que fazer? Porque se você sente isso, irmãos, pode ter certeza que tudo aquilo que você tem feito não é em vão. O vosso trabalho não é em vão. Você tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho, não no pastor, não no presbítero, não nos irmãos de membros, não nos irmãos de banco, mas sim no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. O intuito dessa igreja, dessa extensão é isso. É mostrar a diferença no mundo, no presente século, que pensa que ser diferente é legal. Mas mostrar a diferença, sabe do quê? De ser careta. Sabe, de ser careta assim na forma das palavras torpes. Sabe, não falar, pensar para falar, pensar para agir, pensar para visualizar. Sabe, ser a diferença nisso tudo.
nos pequenos detalhes, e você pode ter certeza que Deus ele vai prosperar o teu caminho. Onde você colocar a mão, onde você colocar a planta dos teus pés, Deus há de prosperar, porque você tem vivido uma vida em retidão ao Senhor. E essa igreja, o intuito é isso. Nós começamos lá já faz 2 anos, nós temos um ministério, temos tudo regularizado, graças a Deus. Não foi fácil, mas Deus deu a graça dele, Deus deu o crescimento dele. E o nosso intuito naquela cidade foi isso. Quantas pessoas, uma cidade pequena de 6.000 habitantes, quantas pessoas são desprezadas naquela cidade? Quantas pessoas são, taxadas como drogado, taxadas como alcoólatra e deixadas de lado pela sociedade, pela igreja? E nós viemos com uma visão diferente. Nós vamos trabalhar com a caverna de Adulão, os improváveis. Nós vamos trabalhar com os improváveis para que Deus possa mandar aquelas pessoas que acham que ser legalzão, ser bonitão, não contaminar, não sentar do lado da pessoa é legal. Deus vai mandar elas para mostrar que Deus que tira do monturo lá, que tira lá do lamaçal, Ele purifica, Ele começa a dar honra àquelas pessoas. E nós temos feito esse trabalho. Eu tenho certeza que essa igreja aqui também, ela vai seguir a mesma visão missionária. Uma visão mesmo de começar a adentrar os bairros, a adentrar onde tem droga, adentrar onde tem bebida. Sabe, que toda fonte de morte, toda fonte mesmo de perdição se transforma em fonte de vida. Assim como Ezequiel capítulo 47, as águas purificadoras vão sair daqui, vai começar a alcançar os vizinhos, vai começar a alcançar aquelas pessoas que precisam. E a água purificadora, que é o Senhor Jesus, vai purificar, vai transformar para a honra e glória do Senhor. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Que através de uma pessoa com o coração aberto